Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem, hoje a gente vai dar continuidade à apostila, na parte química 3, falando sobre inox, que é o número de oxidação. Também pode aparecer para vocês em algumas questões como o estado de oxidação, é a mesma coisa. Assim, o inox é um conteúdo bastante importante, beleza? Conteúdo bastante importante porque ele vai dar base para a gente compreender outros conteúdos mais adiante, como por exemplo, reações de oxirredução que acontecem em pilhas, que cai muito no Enem, né? É muito importante que a gente tenha uma base do inox para poder compreender esse conteúdo. Outra coisa, é, compostos inorgânicos, quando a gente estiver falando de nomenclatura de compostos inorgânicos, tem alguns compostos que a gente vai precisar saber o inox para poder formar o nome, né, desse composto. Se a gente não souber o inox, a gente vai se perder totalmente. Então, é bom que a gente tenha uma boa base no inox, beleza? Um bom entendimento do inox para poder compreender melhor esses é, outros conteúdos que vão vir. Bem, mas antes da gente falar sobre o inox em si, beleza? Eu queria construir uma linha de raciocínio até chegar nele, beleza? É uma definição bem simples a do inox, mas eu queria falar algumas coisas antes. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês seria a teoria do octeto, beleza? A gente sabe que na natureza os átomos, ele é muito difícil um átomo estar sozinho, porque ele sempre está ligado porque é a forma como ele consegue se estabilizar, é a forma como ele consegue ficar estável, beleza? É diferente dos gases nobres. Os gases nobres, por si só, eles já são estáveis, então eles não precisam ficar se ligando com ninguém, beleza? Aí esses outros elementos que não são gases nobres tendem a querer parecer com esses gases nobres, beleza? Como é que eles vão fazer isso? Os átomos, eles vão tender a ganhar, beleza? Perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, formando o octeto, né? No último nível de energia, que também é chamado de camada de valência. Como é que vai ocorrer isso? Os átomos, eles vão tentar fazer de duas formas. Ou por transferência de elétrons, beleza? Ou por compartilhamento. Vamos vir aqui nessa primeira imagem aqui. Essa primeira imagem vai tratar da transferência de elétrons. A transferência de elétrons, ela vai ter que ocorrer assim entre um metal, beleza? E um ametal, principalmente. Por quê? Porque os metais, eles tendem a perder elétrons, beleza? Eles tendem a perder elétrons. Já os ametais, eles tendem a ganhar esses elétrons, beleza? O que vai acontecer aqui? O átomo de sódio, e na sua última camada, ele tem um elétron. E na penúltima ele tem 8, beleza? Guarda essa informação. Já que o átomo de cloro, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Como eu falei aqui, os metais, eles tendem a perder esse elétron. E a gente vai falar por quê. Eles tendem a perder esse elétron, beleza? E aqui no exemplo é o sódio. Ele tem apenas um elétron. Ele perde esse elétron aqui para o cloro. Quando ele perde esse elétron, essa camada aqui deixa de ser a camada de valência dele, porque ela vai desaparecer. A camada de valência agora vai ser a penúltima camada que tinha aqui, ó. Bora vir para cá. Vai ser essa camada aqui que tem 8 elétrons. Agora que essa camada tem 8 elétrons, então ele está ficando estável, beleza? Já esse elétron que ele perdeu vai para o cloro. Quando o cloro recebe esse elétron, ele completa 8 elétrons na sua última camada. Completando 8 elétrons, ele vai tentar se estabilizar, beleza? Ele vai ficar estável. O que aconteceu? Os dois átomos agora se tornaram íons, beleza? Por quê? Como esse sódio perdeu um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. O que acontece? Os átomos, eles têm, quando eles estão no estado aqui fundamental, eles têm o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Quando o sódio perdeu esse elétron, ele ficou com uma carga negativa a menos. Ou seja, se ele tem uma carga negativa a menos, consequentemente, ele vai ter uma carga positiva a mais. E é isso aqui que está representando. Esse sinal de positivo quer dizer que ele perdeu um elétron, beleza? Formando um íon. Que no caso dos íons positivos, né, de carga positiva, é chamado de cátion. Aqui, no cloro,
O cloro aqui, ele vai formar um íon também, só que o íon de carga negativa. Por quê? Porque ele recebeu esse elétron. Antes, ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Como ele ganhou uma carga negativa a mais, então ele vai ser representado aqui por um sinal negativo, beleza? Formando um íon, que no caso dos íons negativos, vai ser chamado de ânion, beleza? Essa é a forma uma das formas dos átomos tentarem se estabilizar, por transferência de elétrons, ou seja, um átomo ele vai perder elétrons e o outro átomo vai ganhar, beleza? Aqui essa outra imagem não é por transferência de elétrons, mas sim por compartilhamento. O que acontece? O oxigênio aqui na sua última camada, ele vai possuir 6 elétrons, beleza? Como vocês estão vendo aqui essas bolinhas, 6 elétrons. Cada hidrogênio, ele tem um elétron na sua última camada, beleza? E aqui que vem uma parte importante. Nem todos os átomos, né, vão se estabilizar com 8 elétrons na sua última camada. Tem muitas exceções, mas geralmente é com 8 elétrons, beleza? Mas uma das exceções importantes é o hidrogênio. O hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons na sua última camada, beleza? E é o que ele vai tentar fazer aqui, ó. Como o oxigênio ele tem 6, então ele vai precisar de 2 elétrons, né? Porque o oxigênio ele está dentro da regra. Então ele vai precisar de 2 elétrons. Vai vir primeiro esse átomo aqui de hidrogênio e vai se ligar aqui com esse átomo de oxigênio. Estão vendo aqui? Aí, quando um átomo de hidrogênio chega, ele vai conseguir se estabilizar porque ele vai conseguir esse elétron aqui do oxigênio para ele, né? Vai compartilhar. Então ele vai ficar com 2, ó, como está aqui, ó, 1, 2. E o oxigênio fica com 7 por enquanto. O oxigênio ainda precisa de mais 1. O que vai acontecer? Vai chegar esse outro átomo de hidrogênio. Esse elétron aqui está livre. Então ele vai vir aqui se ligar e vai ficar com 2, ó, o hidrogênio. 2 elétrons. E agora o oxigênio fica com 8. Então os 3 átomos aqui, eles conseguiram ficar estáveis, beleza? Mas não por transferência, porque nenhum átomo aqui perdeu elétrons. Eles estão compartilhando entre si. Tanto que se vocês olharem aqui, essa camada aqui é tanto a camada de hidrogênio quanto a camada do oxigênio, beleza? Essa camada aqui é para os dois. É assim que acontece por compartilhamento. Não há transferência de elétrons, beleza? Mas por que, assim, como é que eles fazem para esses elétrons irem para os outros átomos? Como é que eles fazem para compartilhar esses elétrons? Vai ter que ter algum tipo de força, né? Para atrair esses elétrons para eles. E essa força é uma das propriedades dos átomos, que no caso ela é chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons. Tem átomos que atraem com mais força elétrons do que outros, como está aqui representado tanto na tabela periódica como nessa filazinha aqui que eu digitei. Na tabela periódica, para você saber se um átomo é mais eletronegativo do que outro, é só você vir aqui, ó. Sempre da esquerda para a direita vai ter aumento dessa eletronegatividade e de baixo para cima, beleza? Esquerda para a direita e de baixo para cima tem aumento da eletronegatividade. Ou seja, o elemento aqui mais eletronegativo seria o flúor, beleza? Porque ele está mais para a direita e mais para cima. A gente não está considerando aqui gases nobres, beleza? Porque os gases nobres aqui já são estáveis. A gente está considerando essa outra parte aqui da tabela periódica. Assim, tem essa fileira aqui que é bastante famosa, beleza? Vocês podem criar algum tipo de frase para poder decorar ela, porque ela ajuda bastante coisa. Não só nessa parte de inox, mas em muitas outras coisas. Em reações e assim por diante. Assim como eu falei, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então essa filinha vai diminuindo a eletronegatividade. Beleza? Por segundo vai vir o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo, depois o enxofre, depois o carbono, depois o fósforo, hidrogênio e por último os metais, que são os elementos menos eletronegativos da tabela periódica, beleza? Por isso que eles tendem a perder elétrons, porque eles têm menos força de atrair esses elétrons para eles. Então eles tendem a perder esses elétrons.
Já os ametais, como eles têm mais eletronegatividade, eles vão ter mais força de atrair esses elétrons e, consequentemente, eles vão ganhar elétrons ao invés de perder. Beleza? E o que acontece? Quando eu estou tendo essa transferência de elétrons, esse compartilhamento de elétrons por eletronegatividade, vai acontecer um fenômeno bastante importante na química, que são as ligações químicas. Bem, existem várias ligações químicas, beleza? Variações dessas que eu coloquei aqui. Por isso, mas aqui eu só coloquei essas duas, beleza? Ligação iônica e ligação covalente. Assim, eu vou falar bem por cima, beleza? Porque outro professor de química que vai tomar conta dessa parte de ligações químicas, ele vai falar mais aprofundado. Mas eu quero citar aqui para poder compreender, vocês compreendam melhor o nosso. Assim, no geralzão, a gente vai ter dois tipos de ligações químicas. A ligação iônica, beleza? Que é onde ocorre essa transferência definitiva de elétrons, beleza? E sempre vai ocorrer entre um metal e um ametal. É isso que eu quero que vocês saibam. Ligação iônica acontece sempre entre um ametal e um metal e vai ter essa transferência definitiva entre os átomos, transferência de elétrons. E como eu mostrei para vocês, quando eu tenho uma transferência definitiva, eu vou ter a formação de íons. E íons sempre de carga oposta. Quando um vai perder o elétron, ele fica com carga positiva por ter perdido o elétron, e o átomo que vai receber esse elétron fica com carga negativa. Vocês sabem que na física, aquela parte lá de eletrostática, eles vão falar que cargas opostas se atraem, beleza? E quando eu tenho a formação desses íons de cargas opostas, eles vão se atrair, né, por força eletromagnética, por atração eletromagnética, e vai ter essa ligação iônica, beleza? Então é isso que eu quero que vocês saibam disso. Ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal, com transferência definitiva de elétrons e, consequentemente, a formação de íons de cargas opostas, e por ter cargas opostas, eles vão ter essa atração eletromagnética e formar a ligação iônica, beleza? Já na ligação covalente, o que é que vai acontecer? Como eu falei para vocês, não vai ter essa transferência definitiva de elétrons, beleza? E como é que eles vão fazer? Eles vão fazer por compartilhamento de elétrons. E sempre vai ser entre um ametal e outro ametal. Beleza? Como nenhum vai perder, eles vão ter que compartilhar. Então não vai ter formação de íons e nem dessas cargas reais, como eu vou falar já. Quando eu tenho a formação de íons, como vocês estão vendo aqui, vai ter essa representação de cargas. A formação de íons vai me mostrar que eu vou ter formação de cargas reais, porque a partir do momento que eu estou transferindo elétrons, vai ter formação de carga. Já no caso aqui da ligação covalente, como eu não estou tendo essa transferência de elétrons, eu não vou estar tendo formação de carga real em si. O que é que vai acontecer? Eu já vou falar para vocês, explicar uma parte da química sobre substâncias polares aqui. Não vou me aprofundar muito, mas eu vou falar por cima. Quando eu tenho a ligação covalente, eu não vou ter transferência de elétrons. Então, como é que vai formar essa carga? Vai ser por eletronegatividade. Um átomo ele vai ser mais eletronegativo que o outro. E os elétrons eles vão tentar ficar mais perto desse átomo, formando polos. Se os elétrons vierem para esse vermelho aqui, é porque ele é mais eletronegativo, e consequentemente, se eu tenho mais elétrons desse lado, vai ficar negativo. E se tem menos elétrons desse lado, né, vai ficar positivo. Então vai ser uma carga aparente, porque só vai aparentar ter carga, mas o que vai acontecer de verdade? Vai ter a formação de polos nessa molécula aqui, beleza? Mas eu vou falar já explicar melhor. Bem, isso é que eu queria criar essa linha de raciocínio para vocês. Os átomos eles vão tentar se estabilizar, beleza? Tendo essa transferência de elétrons ou compartilhamento deles, a partir da eletronegatividade, né, que vai ser a força de atração, e vai ter a formação de ligações. Eles vão tentar se ligar para poder ficar estáveis, tanto por ligação iônica, que acontece entre um metal e um ametal, tanto por ligação covalente, entre um ametal e outro ametal.
E agora para a definição de NOx, que é uma definição bastante simples, que é a seguinte: NOx, né, o número de oxidação ou estado de oxidação, é a carga que um elemento assume ao realizar uma ligação química. Ou seja, aqui, voltando aqui, não, aqui para frente, tá fazendo. Já eu explico aqui melhor. Não, a parte que eu falei, eu vou começar daqui. O número de oxidação vai ser a carga que o elemento assume ao realizar uma ligação química, beleza? E como eu falei para vocês, vai ter tanto a formação de carga real, quando eu estiver falando de uma ligação iônica, como vai ter a formação de carga aparente, quando eu estiver falando de uma ligação covalente, porque eu já expliquei para vocês, né? A partir do momento que eu tenho transferência de elétrons, vai ter a formação de uma carga real. Quando eu não tenho uma transferência de elétrons, mas sim um compartilhamento, então vai ter a formação ali de polos dentro da molécula, porque os elétrons eles vão tentar ficar mais próximos de um certo átomo, de um certo elemento, beleza? Então vai ser ali só uma carga aparente, como eu coloquei aqui para vocês. Aí eu vou falar um pouco dessa carga real e explicar melhor para vocês aqui o NOx. Beleza? Como eu falei, o NOx vai ser a carga, né, que o elemento assume quando ele estiver fazendo uma ligação química. O que acontece aqui? Pegando aquela imagem no começo. Quando o átomo de sódio perdeu esse elétron, eu falei para vocês que ele ficou com carga positiva, né? Porque a partir do momento que eu perco elétrons, eu vou ter mais cargas positivas. Então, aqui ficou com essa carga positiva. Mas por que aqui é mais um? Como eu coloquei aqui, ó. O NOx do sódio, né? É mais um. Aqui tá errado, viu, pessoal? Aqui é pois ele perdeu, viu? Por favor, corrijam aí. Aqui é porque ele perdeu. O NOx do sódio é igual a mais um, pois ele perdeu um elétron, beleza? Então, o sinal positivo quer dizer que o átomo perdeu, e 1, né, o número 1, é porque foi apenas um elétron, beleza? É isso que quer dizer o NOx. Então, como eu falei, se o NOx é a carga que o elemento assume, né, quando ele faz uma ligação química, então esse vai ser o NOx do sódio. Vai ser a carga positiva mais, e vai ser 1 porque ele perdeu elétrons. Então, o NOx do sódio mais 1. E indo aqui para o íon cloro. Quando o cloro ganhou um elétron, consequentemente ele ficou com mais cargas negativas. Se ele ficou com mais carga negativa, então a representação dele aqui vai ser negativa, né? Se ele tem mais cargas negativas, vai ficar negativo. E 1 porque ele ganhou um elétron. Aqui, como coloquei, o NOx do cloro é igual a menos 1, menos porque ele ganhou elétrons, beleza? Ele tem mais cargas negativas do que positivas. E é 1 porque é apenas um elétron que ele ganhou, beleza? Isso seria a carga real. Carga real eu vou ter quando eu vou ter... carga real vai acontecer quando eu tiver transferência de elétrons, beleza? Transferência definitiva de elétrons. Isso acontece em ligações iônicas. Já a carga aparente. Já aqui na carga aparente, beleza? Na carga aparente, o que foi que eu escrevi aqui, ó? O NOx do oxigênio é igual a menos 2, pois ele atraiu 2 elétrons. Vamos falar aqui o que acontece aqui. O oxigênio, ele tinha 6 elétrons, beleza? Ele tinha 6 elétrons. Então, ele precisava de mais 2, né? Para poder se estabilizar. Então, chegou 2 hidrogênios. Um para compartilhar elétrons nessa região aqui, e esse outro nessa região. O hidrogênio, como eu falei, é uma exceção. Ele se estabiliza com 2. Então, a partir do momento que ele compartilhou aqui um elétron com o oxigênio e o oxigênio compartilhou um elétron com ele se estabilizou, né? E esse daqui também, porque o oxigênio compartilhou outro elétron com ele e o hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio. Então, todo mundo ficou estável. Só que o que acontece? Se a gente voltar aqui, ó, nessa parte de eletronegatividade, a gente vai ver aqui nas filinhas que eu digitei, que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai ter uma força de atração muito maior que a do hidrogênio. É isso que essa figura aqui ela vai estar representando. Por o oxigênio ter mais eletronegatividade, os elétrons eles vão ficar mais próximo do oxigênio, beleza? Como vai ter mais elétrons nessa região, essa parte aqui vai ficar mais negativa, formando um polo negativo, beleza? E como o hidrogênio ele tem uma menor força de eletronegatividade, ele tem uma menor atração,
ele vai, os elétrons vão se afastar dele, beleza? Se afastando elétrons dessa região, se tem poucos elétrons nessa região, essa parte aqui vai ficar positiva. Vai ter uma carga aparente, né? O hidrogênio vai ter uma carga aparente positiva. Por quê? Porque os elétrons ficaram mais distantes deles. E o oxigênio ele vai ter uma carga aparente negativa. Por quê? Porque os elétrons vieram para próximo dele. E aqui vem a sacada. O oxigênio ele tem NOx-2 porque o menos é porque essa parte aqui ficou mais negativa, beleza? Mais elétrons ficaram mais próximos do oxigênio. E 2 é porque ele atraiu 2 elétrons, beleza? Ele atraiu 2 elétrons para próximo dele. Um vindo desse hidrogênio e outro vindo desse outro hidrogênio, beleza? Já o NOx de cada hidrogênio, beleza? De cada hidrogênio aqui é igual a mais um. Por quê? O hidrogênio ele tinha um NOx, né? Era na sua última camada. E esse um elétron que está aqui está sendo atraído pelo oxigênio. Então esse elétron está ficando distante do hidrogênio. Se ele está ficando distante do hidrogênio, essa parte está ficando positiva. Por isso que o NOx é positivo aqui. Ó. É porque ele perde a atração desse elétron. E é 1 porque foi só apenas um elétron. Beleza? Ah, mas a gente está vendo 2 elétrons aqui. Mas esse elétron já era do oxigênio. Não é do hidrogênio. Então a gente só considera o elétron do hidrogênio, beleza? É isso que acontece. NOx do oxigênio é -2 aqui, porque ele atraiu 2 elétrons. E NOx do hidrogênio é mais 1, porque ele perdeu a atração de um elétron. Cada hidrogênio aqui, né? Esse perdeu de um, esse perdeu de outro. E assim, gente. O NOx, a definição dele é bem simples. Beleza? É bem simples, como eu falei. É a carga que um elemento assume quando ele está fazendo a ligação química. Seja ela uma carga real, quando está fazendo a ligação iônica, seja ele com a carga aparente, quando ele está fazendo a ligação covalente, beleza? Porque assim, para ter uma carga real, eu tenho que ter a transferência do elétron. E na carga aparente, eu não perco elétrons. Apenas os elétrons eles tendem a se afastar de mim, mas eu não perco eles, beleza? Assim, para calcular NOx, né? Que é assim, bem importante também, muito importante calcular NOx, para quando a gente for falar na próxima aula de reações de oxirredução, e quando o professor for falar de pilhas com vocês, quando a gente for falar de novo, como eu estou falando, né, que a gente vai falar de nomenclatura de compostos inorgânicos, a gente precisa calcular esse NOx, beleza? E vai ter algumas regras. Assim, se vocês pegarem essas regras, é bem decoreba, né? Só que se vocês forem praticando em questões e tal, vai ficar bem... vai ficar fixado na cabeça de vocês. Vocês nem vão ficar se reclamando de decorar. Já vão ficar fixados. É só treinar em questões que vai dar certo. A primeira regra, né? Eu coloquei aqui. Elementos em substâncias simples têm NOx-1. Aqui, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo. O gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele vai ser composto por 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Quando eu tiver substância simples, cada átomo que tiver na substância simples, que no caso aqui são 2 átomos de oxigênio, vai ter NOx igual a 0. Por quê? Se eu tenho 2 elementos, se eu tenho átomos iguais, né? Se eu tenho átomos iguais, eles vão ter a mesma força de eletronegatividade. Se eles têm a mesma força de eletronegatividade, nenhum dos dois vai puxar para si elétrons. Então não vai ter formação de cargas e nem vai ter transferência, né? Apenas vai ter ali, os elétrons vão ficar ali acomodados no mesmo local. Eles não vão tender nem ir para um átomo, nem ir para outro átomo, porque eles são átomos do mesmo tipo, então eles vão ter a mesma força de eletronegatividade. Por isso que o NOx é igual a 0, beleza? Repetindo, elementos em substância simples têm NOx igual a 0. Segunda regra, íons simples, beleza, possuem NOx igual à carga do íon. Como assim? O íon simples vai ser formado aqui por um tipo de elemento só, beleza? É igual substância simples. Substâncias simples não são substâncias formadas apenas por um tipo de átomo, né? Por um tipo de elemento. Então, íons simples também. Íons simples vão ser formados apenas por um tipo de elemento. Aqui no caso, eu vou ter o íon de oxigênio. O íon de oxigênio está falando aqui que ele tem carga -2.
Então, o NOx dele também vai ser menos 2, beleza? Como está a regra aqui, ó. Íon simples possui NOx igual à carga do íon. Quando eu tiver um íon aqui, vocês vão olhar para a carga. Se ele for simples, que no caso aqui é, né, do flúor, então o NOx vai ser igual a essa carga, beleza? Flúor, NOx menos 1, oxigênio, NOx menos 2. Terceira regra. Metais alcalinos, que são os metais da família 1A, beleza? Peço perdão aí se alguém estiver escutando um cachorro latindo aqui, viu? Mas não sei se vocês estão escutando, porque aqui está latindo alto. Mas peço perdão. Terceira regra. Os metais alcalinos, que são os metais da família 1A, possuem NOx mais 1. Beleza? Isso é fixo para eles. Se vocês pegarem o lítio, o sódio, o potássio, beleza? E eles vão ter os NOx igual mais 1. Fixem isso aqui na cabeça de vocês. Família 1A, é só lembrar. É da família 1A, então é NOx mais 1. 1, beleza? Metais alcalinos possuem NOx mais 1. Regra básica aqui. Quarta regra. Metais alcalinos terrosos, que são da família 2A da tabela periódica. Eu peço até se vocês tiverem aí alguma tabela periódica, para poder olharem. Pode olhar aí no Google, abrir uma nova janela aí, ou pegarem aquelas tabelas periódicas que ficam ali atrás do caderno, beleza? Vocês olharem lá a família 2A, que são a família dos metais alcalinos terrosos, esses elementos eles vão possuir NOx mais 2, beleza? Como aqui o magnésio, o cálcio, beleza? O que acontece, é só lembrar, família 2A, então é NOx mais 2, família 1A, NOx mais 1, só lembrar o número da família e botar um sinal positivo, beleza? Eu quero que vocês peguem essas regras aqui, ó. Pronto. Quinta regra, halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios são da família 7A, beleza? Família 7A. Se na tabela periódica de vocês aí tiver família 17, é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Pronto. Os halogênios, eu vou ter aí, eles vão possuir NOx menos 1, beleza? Como eu falei, aqui na família 7A, eles são ametais. E como eu falei, os ametais eles tendem a ganhar elétrons. Então aqui já está representando, a sinal negativo é porque eles tendem a ganhar elétrons. E 1 é porque eles tendem a ganhar apenas um elétron, beleza? Sempre que for o elemento mais eletronegativo do composto. Repetindo, halogênios da família 7A, né, possuem NOx menos 1, sempre que for o elemento mais eletronegativo do composto, que é a maioria dos casos, beleza? A maioria dos casos, os halogênios são os mais eletronegativos. Exemplo, flúor, cloro, bromo, iodo, beleza? A maioria dos casos, eles são os elementos mais eletronegativos, na maioria dos casos. Decora essas regras aqui, viu? Primeira regra. Elementos em substância simples têm NOx igual a 0. Segunda regra. Íons simples possuem NOx igual à carga do íon. Metais alcalinos, que são os metais da família 1A, possuem NOx mais 1. Só lembrar o número da família, beleza? Quarta regra. Metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, possuem NOx mais 2. Quinta regra. Halogênios, que são os elementos da família 7A, possuem NOx menos 1. Sempre que for o elemento mais eletronegativo do composto. E como eu falei, a maioria dos casos. Mas nem sempre, beleza? Maioria dos casos, mas nem sempre. Agora, mais regras, né? Vamos aqui para a sexta regra, que vai começar a ter algumas exceções nas regras. O hidrogênio, né, possui NOx mais 1. Sempre. Não, né? Na química tem que ter as exceções dela. E aqui aqui é um caso. Na maioria das vezes o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Só que vai ter uma exceção, que é quando o hidrogênio estiver ligado a um metal. Quando o hidrogênio está ligado ao metal, ele forma um hidreto, beleza? Forma um hidreto. E quando ele forma um hidreto, o seu NOx será menos 1. Não será mais 1, será menos 1. Só pega aqui, ó, sexta regra. O hidrogênio possui NOx mais 1 para a maioria dos casos, mas quando ele estiver ligado ao metal, que é quando ele forma um hidreto,
o seu NOx é menos 1, beleza? Aqui um exemplo de hidreto, o hidreto de cálcio. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele vai ter NOx menos 1, beleza? Como eu falei lá na água, quando o hidrogênio estava ligado ao oxigênio, ele tinha NOx mais 1. Só que quando ele veio e se ligou aqui com o metal, ele ficou com NOx menos 1. Agora, a sexta regra, que é a regra que tem mais exceções, beleza? Que é a regra do oxigênio. O oxigênio, ele possui NOx menos 2, para a maioria dos casos. Só que o que é que acontece? Quando ele estiver formando um peróxido, né, o seu NOx vai ser menos 1, beleza? Um exemplo aqui, bem famoso, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Nesse caso aqui, o oxigênio ele tem NOx menos 1, beleza? Essa aqui é a fórmula geral dos peróxidos, beleza? Quando a gente for falar de óxidos, né, eu vou aprofundar mais esse assunto. Mas aqui, só para vocês saberem, quando ele estiver formando um peróxido, beleza? Ele vai ter NOx menos 1. Aqui, outra exceção. Seu NOx será menos meio em superóxidos, beleza? Um exemplo de superóxido de potássio, beleza? Que é um exemplo. Nesse caso aqui, quando vocês forem calcular o NOx do oxigênio, ele vai ter NOx menos meio, beleza? Essa é mais uma exceção da regra. Outra exceção, né? Outra exceção aqui do oxigênio. Quando ele estiver formando fluoretos, que é quando ele for se ligar ao flúor, ele vai ter NOx mais 1 ou mais 2, beleza? Dependendo da quantidade. Dependendo da quantidade de oxigênios que estiverem ligados aí ao flúor, beleza? Aqui é um exemplo, fluoreto de oxigênio. Essa aqui é a regra do oxigênio, beleza? O oxigênio, para a grande maioria mesmo, é NOx menos 2. Seu NOx será menos 1 em peróxidos, menos meio em superóxidos, né? Superóxidos, ou mais 1 ou mais 2 em fluoretos, beleza? Eu quero que vocês saibam isso. Mas principalmente esse aqui, ó. O que tiver em preto é importante, beleza? Oxigênio tem NOx menos 2, hidrogênio tem NOx mais 1. As exceções aqui não vão aparecer tanto, mas é importante que vocês saibam. Pessoal, essas duas últimas regras, né, que é a oitava regra, eu vou falar aqui, ó. Em substâncias compostas, a soma dos NOx é igual a 0, beleza? O que acontece? Quando eu tenho uma substância composta, eu vou ter vários elementos, né? E quando eu for somar o NOx de cada um, essa soma tem que ser igual a 0, quando for uma substância composta, beleza? Quando for uma substância composta. E aqui a nona regra. Em íons compostos, a soma do NOx tá errada aqui, viu, pessoal? Tá errado aqui, ó. Em íons compostos, as somas, né, dos NOx tem que ser igual à carga desse íon, beleza? Tem que ser igual à carga desse íon. Porque no íon composto eu também vou ter vários elementos. Quando eu for somar cada íon, cada NOx desses elementos, a soma deles vai ter que ser igual à carga do íon todo, beleza? Assim, eu sei que ficou meio confuso, então a gente vai agora para uma folha de papel, beleza? Eu vou gravar aqui uma folha de papel com alguns exemplos, somando os NOx nas substâncias compostas e nos íons compostos. Só lembrando, de novo, essa parte aqui está errada. O correto seria, em íons compostos, a soma dos NOx é igual à carga do íon, beleza? O NOx é igual à carga do íon, beleza? Então a gente vai aqui para o papel e eu vou mostrar para vocês. Pronto, pessoal, a gente veio aqui para as folhas, então a gente vai falar das duas regras, tanto a regra 8 como a regra 9. A regra 8 ela vai falar que em substâncias compostas a soma dos NOx é igual a 0. Então eu peguei esses três exemplos aqui para fazer para vocês, né, de como calcular o NOx de cada elemento aqui em uma substância composta. Bem, a gente vai começar aqui por esse composto. A gente vai ter o H3PO4. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1. Só vai ser menos 1 quando ele estiver formando um hidreto. Como esse caso aqui não está formando hidreto, então vai continuar sendo mais 1. Beleza? Só que aqui vai ter 3 hidrogênios. Então vai ser mais 1 vezes 3. Beleza? Então a gente aqui vai ter mais 3 de NOx para esses 3 hidrogênios.
A gente não sabe do fósforo, então deixa aí em incógnita, né? Deixa ele como X. Já o do oxigênio, a gente sabe que é -2. Só vai ser outros NOx, né? Se estiver formando peróxido, superóxido ou fluoreto. Só que como aqui não está formando nenhum desses três compostos, então vai continuar sendo -2. Beleza? Só que aqui tem 4 oxigênios, então vai ser -2 vezes 4. Vai ficar -8. Então a gente tem esses três valores, ó. +3 para 3 átomos de hidrogênio, X para o fósforo, porque eu não sei, né? Porque o fósforo ele não tem um NOx fixo. E -8 para 4 átomos de oxigênio. O que a regra diz? Que em substâncias compostas, a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Então, a soma desses três valores tem que dar um resultado igual a zero. Beleza? Então, vai ficar, ó, 3 mais x menos 8. Isso vai ser igual a zero. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou isolar o x, né? Passar o -8 para lá positivo e o +3 negativo. Vai ficar x igual 8 menos 3, 5. Então, a gente descobriu o NOx do fósforo. O NOx do fósforo vai ser +5. Deu para entender, pessoal? Eu estou fazendo devagar, né? Porque talvez alguém tenha dificuldade com números, com matemática e tal. Eu estou fazendo devagar, mas para quem tem mais facilidade pode dar para fazer de cabeça. Agora a gente vai vir para esse aqui. Eu vou fazer só mais esse, aí vocês quiserem podem fazer esse daqui, beleza? Eu vou fazer isso aqui, ó. Quanto que vale o NOx do nitrogênio? Eu não sei, né? Porque o nitrogênio ele não tem um NOx fixo. Então eu vou colocar aqui X, beleza? Já o hidrogênio eu sei que ele tem NOx +1. Como não está formando hidreto, então continua sendo +1, né? O NOx fixo dele. Só que, de novo, aqui tem 3 átomos de hidrogênio. Então vai ficar +1 vezes 3. Então vai ficar +3. Eu sei que se eu somar esses NOx, tem que dar igual a zero. Por quê? Porque aqui é uma substância composta. Então vai ficar 3 mais x é igual a zero. X é igual a -3. Então, eu sei que o NOx do nitrogênio aqui, nesse composto, vai ser igual a -3, beleza? E aqui, em relação ao H2SO4, vocês podem fazer aí, beleza? Deu para entender? Se não tiver dado para entender, vocês me mandam uma dúvida lá, beleza? Vocês falam comigo para me tirar a dúvida de vocês. Agora, a gente vai falar sobre a regra 9. Bem, a regra 9, ela é só uma variação da regra 8, né? Porque ao invés de falarmos de substâncias compostas, a gente vai falar de íons compostos. Só que aqui tem uma diferença. A soma dos NOx desses íons tem que ser igual à carga do íon, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho esse composto aqui, né? O Cr, que eu não sei o NOx dele, né? Não tem nenhuma regra que fala sobre ele ter NOx fixo nem nada. Então, eu vou colocar aqui que o NOx dele é X. Beleza? O NOx dele é X. Só que aqui eu tenho 2. Beleza? Eu vou ter 2 NOx. 2 átomos Cr. Então, vai ficar aqui 2x. Tudo bem? E aqui outra coisa. Eu sei que o NOx do oxigênio é -2, né? Pela regra lá. Como ele não está formando nenhum peróxido, nenhum superóxido, nenhum fluoreto, então vai continuar sendo -2. NOx do oxigênio -2. Só que aqui tem 7, então vai ficar -2 vezes 7. Vai dar igual a -14, beleza? Isso aqui, a soma desses NOx aqui, tem que ser igual à carga do íon. Qual é a carga do íon? -2. Então vai ficar 2x mais, né? Mais o -14 tem que ser igual a -2. Não é mais igual a zero, por quê? Porque aqui é um íon, beleza? Então vai ficar 2x menos 14 igual
a menos 2. 2x é igual a menos 2 mais 14. 2x é igual a 14 menos 2 dá 12. X é igual a 12 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 6. Então, eu sei que cada átomo de Cr vai ter NOx igual a mais 6. Beleza? Então, nesse composto aqui, o Cr vai ter NOx mais 6. Tudo bem? Cuidado, viu, pessoal? Em relação a multiplicar aqui o NOx pela quantidade de átomos. Cuidado com isso. Agora aqui a gente vai para esse. O NH4+. De novo aqui eu não sei qual o NOx do nitrogênio. Então vou colocar aqui um X, né? Eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Como ele não está formando um hidreto, então continua sendo mais 1. Só que aqui tem 4 átomos. Então vai ficar mais 1 vezes 4. Mais 4. Beleza? Então, eu tenho que somar aqui o X mais o mais 4. Entendeu? E isso tem que dar igual, essa soma, a mais 1, porque é a carga do íon. Então vai ficar aqui, ó, X mais 4 igual a 1. X é igual a 1 menos 4. X é igual a menos 3. Beleza? Então, nesse caso aqui, o nitrogênio vai ter NOx igual a menos 3. Né? Vamos completar isso daqui. É o último exemplo. Então, aqui eu não sei qual o NOx do fósforo de novo. Beleza? Então eu boto X. Só que como eu falei, aqui tem 2 átomos. Então é 2x. Beleza? Cuidado. Sempre multiplicar o NOx pela quantidade de átomos. A gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Beleza? Então coloca aqui menos 2. Só que tem 7 de novo. Então é menos 2 vezes 7. Vai dar igual a menos 14. A soma desses NOx, né, tem que ser igual à carga do íon. Então vai ficar 2x mais o menos 14 tem que ser igual a menos 4. Isso tem que ser igual a menos 4. Então eu vou continuar aqui, ó. Eu vou ter o 2x menos 14 igual a menos 4. Vou passar uma seta para cá. Então aqui vai ficar 2x igual a menos 4 mais 14, porque eu passo 14 positivo, né? 2x é igual a menos 4 mais 14, 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Então eu sei que o NOx do fósforo é igual a mais 5. Beleza, pessoal? Cuidado, ó. Quando eu for falar da regra 8, em substâncias compostas, aquelas que não estão formando íons, beleza? É só vocês olharem aqui. Se não tiver nenhum tipo de carga, é porque não é o íon. É uma substância composta. Então, em substâncias compostas, a soma do NOx é igual a 0. Beleza? Como eu fiz aqui. Eu pego os NOx, os que eu sei e os que eu não sei, igual a 0 e acho o valor deles. Beleza? Como eu falei, se vocês tiverem mais facilidade com números, vocês podem fazer isso de cabeça. Já aqui na regra 9, a única diferença é porque aqui eu vou estar tratando de íons. Então, em íons compostos, a soma dos NOx é igual à carga do íon. É só vocês olharem. Olha aqui se é um íon. Se tiver uma carga aqui em cima, é um íon. Então, eu vou lá. Pego os NOx, igualo ao valor da carga, né? E faço a soma. Aqui também dá para vocês fazerem de cabeça, viu, pessoal? Só se vocês tiverem facilidade, é só fazer de cabeça. Então, é isso aí. Bem, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu vou dar uma olhada nela, né, para ver o que é que eu preciso melhorar. Eu sei que preciso melhorar muita coisa, porque eu acho que fez algum barulho aqui. O som externo aqui fez algum barulho
no vídeo, deve ter atrapalhado vocês. Eu vou ver se eu tô falando muito rápido, né? Porque como eu não tô vendo vocês, eu não tenho feedback, assim, de ver a cara de vocês, né? Pra ver se eu tô falando muito rápido. Porque vocês sabem que eu pergunto muito, né? Na aula se eu tô falando rápido. Então eu vou dar uma olhada aqui no vídeo, beleza? Pra ver o que eu tenho que melhorar. E qualquer coisa, ó, eu quero que vocês respondam as questões da apostila, beleza? Quero que vocês respondam as questões da apostila. Qualquer dúvida mesmo. Não são as questões da apostila, em outras questões também. Vocês mandem pra mim, beleza? A dúvida de vocês pelo WhatsApp ou pelo Instagram também, quem tiver meu Instagram, eu vou deixar aí na descrição, beleza? E aí, eu quero que vocês tirem essas dúvidas comigo, quem tiver, beleza? E é isso. Desejo a vocês aí uma boa quarentena, né? Pra todo mundo. E a gente se vê na próxima aula. E a próxima aula é bastante importante, viu, pessoal? Reações de oxirredução. Por favor, assistam. E quem ficou até o final aqui, muito obrigado. Valeu.